Guarda a palavra de Deus como a menina dos teus olhos. Se na verdade nós temos cuidado com os nossos olhos, devemos ter cuidado também com a nossa alma e procurar defender-se a nossa alma. E para nós defender a nossa alma, devemos guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, para poder nessa terra nós ir bem e vencer as astutas e as ciladas do adversário. Porque a Bíblia nos afirma que um jovem falta de juízo, ele foi atacado por uma prostituta. Uma prostituta que ela não parava os seus pés em casa, ela andava de dia e de noite pela rua, pelas esquinas, espleitando, perguntando, aleluia, em busca, em caça daquele mancebo, falta de juízo, que não tinha o juízo de Deus. Ela andava em busca para fazer ele pecar, para adulterar-se com ele, e o pior que ela era casada. Glória ao nome do Senhor, era uma traidora. E a Bíblia nos afirma que ela encontrou com este moço, e quando encontrou com ele, ela disse: Pacifico, eu tenho comigo, e hoje eu pago os meus votos. O diabo faz até voto para encontrar-se com o homem e fazer ele pecar. O diabo tem voto de destruir as almas dos homens na terra e das mulheres também. Nós devemos ter cuidado com a cilada do inimigo. Glória ao nome do Senhor. Devemos andar vestidos, revestidos do poder de Deus e ter sobre nós o juízo do céu, a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nas horas que for necessária, nós estender as nossas mãos contra o adversário e dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno: cai-se, Satanás, e o diabo cairás por terra, e nós pisamos a cabeça da serpente. E hoje o Senhor manda esta palavra aqui nesse lugar, para te advertir. Guarda a palavra do Senhor e foge da prostituição, porque há muitos que já caíram, há muitos que já morreram, há muitos que já foi riscado o nome do livro da vida e que não tem mais esperança da vida eterna, porque enquanto Deus está trabalhando, o Espírito de Deus está trabalhando na terra, o diabo, o Espírito das trevas também está trabalhando. Mas receba o dom de discernir os espíritos, para que você não venha fazer a vontade do diabo e pensar que está fazendo a vontade de Deus. E ela disse: Pacifico, tenho comigo, hoje pago os meus votos. Eu te convido, vamos para minha casa, pois eu já preparei uma cama. Aleluia, já cobri essa cama. Aleluia, tem tapetes formosos, aleluia, tem cobertores, aleluia, finíssimos, aleluia, já perfumei o meu lar, já está tudo preparado, e o meu marido está viajando, um saquetel de dinheiro ele levou nas suas mãos, e só no dia marcado em que ele há de voltar, e eu sei o dia. E ela, com essas palavras e com as lições dos seus lábios, persuadiu o moço, convenceu a ele pecar. Glória ao nome do Senhor. Ela estava com efeitos de prostituta, com lápis nos seus olhos, com brinco nas orelhas, com batom nos seus lábios. Aleluia, estava toda pintada, toda desenhada a sua face, os seus cabelos cortados, cheia de joia o seu corpo, a sua roupa estava curtinha, mostrando as suas partes íntimas, o seu corpo estava mostrando a nudez, e o
do céu pelo que é da terra, não troca o que é celestial por o que é carnal. Glória a Deus! A carne vai ser desfeita na terra, a carne vai ser queimada no fogo, mas a alma que servia a Deus, ela vai ter um descanso eterno e morar com Cristo Jesus no reino da sua glória. Escuta esta palavra, aleluia. E a palavra nos afirma que aquele mancebo, falta de juízo, segue aquela prostituta. Ele não sabe, aleluia, que ele está caminhando, aleluia, pelo um caminho de morte. Ele está indo como boi que é levado encaretado, levado para o matador, e como doido ao castigo das prisões, até que a flecha atravessa o fígado. A flecha significa dizer até que ele deita com ela na cama e realiza o adultério, o sexo com ela. Então, a partir desse momento, a Bíblia nos fala caminho de sepultura e câmara de morte. Se você quer ter vida, se queremos ter vida em Cristo, fugimos do adultério, fugimos da prostituição, fugimos da idolatria, fugimos da prostituta, fugimos da traição, fugimos de todos esses quadros, porque o diabo está matando as nações, e há muitos que já morreram, muitos que trocam a sua esposa, aleluia, por outra mulher, muito mais do que o que troca de roupa. Assim a esposa também troca o marido, homem que trai a mulher que trai o homem, igreja que trai a Cristo. Saiba de uma coisa, aleluia, tem salvação longe do céu, que o homem pode estar traindo o Senhor Jesus, porque saiba que você que é homem não quer ser um corno. Você quer ser corno? Você não quer? Você que é mulher também não quer ser traída pelo seu marido. Agora, o Senhor Jesus quer ser traído pela igreja? É isso mesmo? Observa uma coisa que a Bíblia nos fala, que quando, aleluia, quando o Senhor Jesus ainda estava no ventre de Maria, que ela estava grávida, aleluia, José, noivo de Maria, percebeu a sua gravidez. E como ele sabia que não tinha deitado com ela, o que ele fez? Ele disse: eu vou deixar Maria secretamente, eu vou me embora, eu vou apartar, não caso mais com ela, porque ela deve ter me traído. Está vendo que a traição, aquele que é justo, aquele que serve a Deus, ele nem trai nem aceita alguém lhe trair. Então naquele momento ele fugiu, José fugiu, mas a gravidez não vinha de homem. A gravidez era obra e graça do Espírito Santo. E depois José já estava distante de Maria, aleluia. Ele não infamou nada mal de Maria, não contou para ninguém o que acontecia, mas ele contou para Deus, e Deus sabia de tudo. Aí Deus mandou um anjo e falou com José. José estava dormindo, o anjo falou: José, acorda, José, aleluia, volta e recebe Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, José. Então a traição mata, a traição Deus não aceita. A traição, homem de Deus não aceita, nem trai também. Aquele que trai, aquele que peca, ele não é filho de Deus, não tem Deus como Pai, porque o Senhor Jesus, ele disse: toda alma que pecar, essa morrerás. E eu não sou Deus de morto, mas Deus de vivo. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor disse: os filhos do meu Pai não pecam, mas todos que pecam são filhos do diabo. Aleluia, são filhos da perdição. Então a prostituição fez acabar o primeiro século com dilúvio de água. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e eles prostituíram com elas, tiveram filhos e filhas. E foram esses filhos gigantes que houve na terra, varões de fama. Deus se arrependeu de fazer o homem, mandou dilúvio de água e matou todo ser vivente.
mas não é com a família que creu na palavra e construiu a arca. Aleluia, ele não morreu, venceu, aleluia, na primeira geração. Então hoje o Senhor manda a palavra ensinando para a igreja, para todos quanto ouvir. Se você construir esta arca no teu coração, nos dias maus, de aperto, de fogo, de miséria, de morte, aleluia, você vai vencer, você vai atravessar. Porque o Senhor disse que as águas não te afogarás, o fogo não te queimarás. Mas quem são aqueles que não se afogam e que não se queimam? São homens e mulheres de Deus, porque sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no forno de fogo ardente e aquecido o forno com 7 vezes mais quente. Aleluia, mas o que aconteceu? Que diz a palavra, Deus enviou um anjo, e o anjo estava passeando no meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. E por quê que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no fogo? Ele foi lançado porque ele não se prostrou, o rei Nabucodonosor, ele não se prostrou na sua comemoração, porque o rei determinou na sua idolatria, aleluia, ele estava comemorando o dia de uma estátua que ele fez e ordenou que todas as nações eram para se prostrar. E aí disse aquele que ouviu o som do pífaro, da guitarra, de fole, da sanfona, aleluia, bendito o nome do Senhor, e da guitarra também de corda, aleluia, e da gaita de foles. Quando ouviu o som de toda a música, todo mundo é para se prostrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou, o rei do inferno. E o Senhor te aconselha, não se prostra às vaidades, não se prostra à música, não se prostra essas festinhas, não se prostra aos ídolos, os shows, não se prostra a sanfona, não se prostra a guitarra, não se prostra o violão, não se prostra o microfone, aleluia, para os programas de rádio, não se prostra também os cultos a live, não se prostra a besta fera, a imagem da besta fera que está aí matando com a sua ciência os grandes e pequenos. Bendito o nome do Senhor. A palavra, os conselhos são esses, porque aqueles que são fiel à palavra de Deus, o fogo não queima, a água não afoga, o leão não mata, porque Daniel foi lançado também na cova dos leões, porque na verdade não se prostrou também a um outro rei que determinou que durante 30 dias não era para ele buscar a Deus, mas ele orava e buscava todos os dias. Aleluia, procuraram esse defeito em Daniel, porque ele era um príncipe que não tinha defeito, era um homem fiel em tudo, aleluia, mas o rei determinou que aquele que se prostrasse ao Deus vivo do céu era para ser lançado, aleluia, na cova dos leões. E Daniel não deu ouvido ao rei, mas se prostrava todo dia a Deus, o Deus vivo, como nós se prostramos e devemos se prostrar, porque o diabo tem feito o decreto para nós não servir a Deus na terra, porque ele quer que nós ande pelo caminho de Balaão, pelo engano, pelo pecado, pela vaidade, pela mentira, pela idolatria, pelas drogas, pelos furtos, pelas bebidas alcoólicas, aleluia. É assim que o diabo quer que você mate, que você roube, que você engane, que você venha trair, que você venha fazer tudo, aleluia, que provoca a presença de Deus na sua vida. Mas uma coisa é certa, Daniel não fez a vontade do diabo, e porque ele não fez, ele foi lançada, aleluia, na covas dos leões. Mas o Senhor enviou um anjo, travou a boca dos leões, fechou a boca dos leões, e os leões não tragaram a Daniel, aleluia, e a roda girou, aquilo que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo. Aqueles que acusaram Daniel, a Bíblia nos afirma que foi lançado na cova, e antes que chegassem a metade da cova, os leões comeram, estraçalharam os grandes e pequenos, os homens e as mulheres, e todos morreram, mas Daniel não morreu. E o Senhor manda esta palavra: não tenha medo do adversário da tua vida,
Não tenha medo do adversário desta obra, porque ele te afronta para te amedrontar, para te intimidar. Mas saiba de uma coisa, ele é frouxo, ele não tem poder, ele não faz milagre, ele faz uma semelhança, ele faz alguma ciência, ele faz alguma aparência. Glória ao nome do Senhor. Ele faz alguma coisa até parecida, como disse o Senhor Jesus, que a besta fera faz descer fogo do céu à vista dos homens, enganos escolhidos de Deus. Muitos será enganado, mas as cobras que os mágicos fizeram na terra do Egito, a cobra que Moisés fez da parte de Deus, engolia ela, e o poder de Deus desfaz do poder do diabo. Aleluia, a santidade de Deus queima as trevas. Aleluia, aquilo que está encoberto na escuridão. Aleluia, que você não vê, que nós não vimos, que não sabemos. A luz raiou, enxergamos. Aleluia, o abismo, o buraco. E pela palavra de Deus seremos livres, desviamos e não vamos cair. Mas o adversário está caído e na terra ele vai ficar queimado com fogo e enxofre. Se queremos subir para o céu, fugimos do que é da terra, do que é pecado, do que é prostituição, e o Senhor leva para o reino da sua glória.